Olá, Catarina, você vai gravar comigo? Então tá aparecendo lá, vamos lá? Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre inteligência emocional. Como é importante... Não. Isso, a gente ter inteligência emocional? Não. Muito bem. Quando a Catarina tá assim, chateada, você fica... Como é que você fala pra mamãe? Que você tá o quê? Hã? Frustrada, muito bem. A gente tem que saber dizer, né, filha? Se a gente tá feliz, se a gente tá frustrada. Oi. Quero descer. Quer descer? Então vai lá. E é isso aí, gente. Ó, vida real. E quando a gente fala de inteligência emocional, a gente precisa entender que a gente tem que saber dizer sobre as nossas emoções. A gente precisa compreender o que a gente sente e precisa saber externar isso. O que eu vejo nas relações, o que eu vejo as grávidas, o que eu vejo os pais, o que eu vejo de maneira geral nos relacionamentos. Eu vejo inabilidade, tá, para falar das emoções. E isso é ensinado desde pequeno, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando a Catarina tá chateada, quando ela tá frustrada, eu nomeio pra ela. E o que acontece? Quando ontem, pela primeira vez, eu cheguei pra ela, ela tava chorosa, eu falei, o que aconteceu? O que você tá sentindo? Ela falou, mamãe, eu tô frustrada. E ao mesmo tempo que me deu vontade de rir, porque a criança tem 1 ano e 10 meses, né? Ninguém merece. Mas eu fiquei satisfeita, eu falei, ela tá começando a compreender o que são algumas emoções e alguns estados que a gente pode estar. Então é muito importante a gente saber dizer, tô frustrada, tô triste, tô cansada, tô com sono. A gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. Então, pessoal, a gente precisa ter a habilidade primeiro de nomear, depois de verbalizar isso. Porque as pessoas que têm inteligência emocional, elas conseguem lidar com tudo na vida, com área profissional, com área emocional, com conflitos, com resolução de problemas, são pessoas mais criativas. Eu sempre digo, tem 3 características que marcam muito pessoas inteligentes emocionalmente. Claro que tem outras, mas tem 3 que eu gosto de frisar sempre. 1, flexibilidade. São pessoas que sabem lidar com mudanças. E, gente, de verdade, quando a gente fala de gravidez, quando a gente fala de puerpério, quando a gente fala de maternidade, tem que aprender a ser flexível, porque mudança é um tema que você tem a todo momento. Segunda coisa que eu sempre falo, nós precisamos ser criativos. Nós precisamos não focar no problema, mas focar na solução. A gente precisa começar a usar a nossa criatividade a nosso favor, entende? Poxa, a coisa tá difícil, o que a gente vai fazer? Seja criativo, foca numa solução. E dali vão nascendo novas formas de fazer, né? E novas formas até de resolver os problemas. E terceiro é a paciência. As pessoas que são inteligentes emocionalmente, elas não falam simplesmente o que vem na cabeça, elas são menos impulsivas, elas sabem se controlar, elas não permitem que as emoções ditem a forma delas agirem. Não, as nossas emoções às vezes estão desequilibradas, às vezes até por necessidades fisiológicas. Quem aqui nunca ficou tenso ou angustiado ou irritado porque estava com fome? Ai, gente, eu particularmente fico extremamente irritada com fome. Então, a gente tem que se perceber. Se é uma necessidade fisiológica que pode ser sanada, vamos lá, né? Se você tá com outra necessidade aí emocional, tem que ser falada. Porque o que eu vejo? A gente acaba fazendo o quê? Se atropelando com as emoções. Não é legal. Dicas para você ser inteligente emocionalmente. Seja flexível, não fique rígido, sabe? Seja aberto para mudanças, para fazer de uma maneira nova. Segunda coisa, seja criativo. Foca sua energia emocional naquilo que você pode resolver, na solução e não no problema. E dica 3, paciência. Gente, como nós precisamos exercitar a paciência? A paciência não é algo pronto, não vem pronto. Nós precisamos exercitar um pouco a cada dia. Você tem exercitado a paciência? Tipo hoje, na hora que eu vou gravar este vídeo, eu tive que exercitar a paciência. Por quê? Porque tudo e todos precisaram de mim, né? Então, assim, é isso mesmo, vamos ter paciência, vamos ter tranquilidade, vamos focar na solução. Bom, não vai dar? Então eu vou parar. Não dá pra eu fazer dessa forma? Então vamos readaptar. E é isso mesmo, a gente precisa readequar. Então, você que é mãe, precisa aprender isso desde a gravidez. O quanto antes você aprender a ter inteligência emocional, a conhecer a sua história, saber os gatilhos emocionais que algumas coisas despertam em você, melhor. Então algumas mães falam muito pra mim, eu perco a paciência quando o menino faz birra, quando o menino grita comigo, quando ele me desafia. Então eu é que tenho que te perguntar, por que você tá perdendo a paciência? O que isso libera em você? O que isso desencadeia em você?
né? Então, muita gente, às vezes, que foi humilhada, que vivia contextos de famílias que gritavam, que humilhavam, que criticavam, não suportam que as pessoas façam isso. Outras, claro, que ninguém gosta, mas outras lidam melhor com isso. Não é um gatilho necessariamente que tira aquela pessoa do sério. E muitas mães relatam que a birra é um grande problema. Por quê? Porque na birra, o que acontece? Essa mãe na birra quer o quê? Ter o controle. E muitas vezes a criança está fora do controle. E aí não é que você tem que chamar o controle para você, mas você precisa ajudá-la a ter controle, porque neurologicamente ela vai precisar dessa ajuda. O cérebro da criança, ele ainda não está em condições plenas de se reorganizar sozinho, ele precisa da intervenção de um adulto. E o que eu vejo? Adultos que ainda precisam da intervenção de outros adultos para conseguirem, então, se reorganizarem e não agirem por emoções. Então, se você não sabe nem se reorganizar, como é que você está querendo, então, educar o seu bebê, educar o seu filho? É aí que você começa a se perder. Então, por isso que eu falo, começa de agora. Tá grávida, tá percebendo que as emoções estão fora do lugar, que elas estão sempre dominando, que você não tá realmente conseguindo se ajustar, procura ajuda, sabe? Começa a verbalizar, começa a treinar essas 3 características que eu falei, começa do pouco. Não precisa se cobrar tudo, mas começa do pouco. Escolha uma delas e pratica essa semana. Poxa, eu vou ser mais flexível. Quando os meus planos forem frustrados, eu logo vou tentar reorganizar e focar na solução. Gente, isso vai fazer uma diferença enorme na vida de vocês. Então comecem de agora, não deixa o caldo entornar, não deixa a coisa ficar pior para que você possa buscar inteligência emocional. Quem tem inteligência emocional, gente, vai conseguir ser bem-sucedido na vida em várias áreas, ainda mais nessa época que nós estamos vivendo. Essa época de pandemia desencadeou em muitas pessoas transtornos emocionais, psicoemocionais, né? Doenças psicossomáticas também, crises de pânico. Então nós precisamos cuidar das emoções antes que esse adoecimento se estabeleça, tá bom? Então, se você gostou dessas dicas, curte aqui o nosso vídeo, compartilhe com as pessoas também para que elas possam receber um pouquinho desse conteúdo, com mães que estão precisando ouvir essa palavra hoje. Então, faça a diferença na vida de alguém também encaminhando esse vídeo, tá bom? Um beijo, gente. E se inscreve no canal. Beijão!